Olá, hoje vamos mergulhar num daqueles tópicos que parecem ser a base de tudo em inglês, sabe? Mas que, assim, escondem uns detalhes que podem trair até quem já estuda há um tempo. A ideia de posse. Exatamente. Recebemos um capítulo de um material didático que trata justamente disso, de como dizer que algo pertence a alguém. E a nossa missão aqui é transformar essas regras, que no papel podem parecer meio secas, em algo, sei lá, em uma espécie de código que a gente consegue decifrar. Um código. Gostei da palavra. Porque posse não é só sobre ter coisas, né? É sobre relações. Isso. O carro da minha irmã, as ideias de um autor, a reputação de uma empresa. É uma das estruturas mais usadas no dia a dia. E o legal do material que a gente recebeu é que ele organiza esse código de um jeito bem inteligente. Ele divide o mapa, digamos, em duas grandes regiões. Um mapa boa. Isso. Primeiro, como os substantivos, tipo leão ou livro, mostram essa posse. E depois, a parte que eu acho, assim, fascinante, que é como os pronomes, meu, seu, fazem essa mágica. E a gente vai usar esse mapa para guiar a nossa conversa hoje. Perfeito. Um mapa é exatamente o que a gente precisa. Ok, então. Vamos começar a destrinchar isso. A primeira parte do mapa nos mostra que, para os substantivos, existem basicamente dois caminhos para indicar posse. O primeiro é super familiar para a gente que fala português, que é usando a preposição of. Aham. O exemplo da fonte é the roar of a lion, ou seja, o rugido de um leão. Simples, direto. É o caminho seguro, vamos dizer assim. Gramaticalmente perfeito e, se você está na dúvida, usar o off quase sempre funciona. Quase sempre. Mas não é sempre o caminho mais comum, sabe? Especialmente na fala. E é aí que entra a segunda opção. Que é o famoso apóstrofo mais S. Esse mesmo. O material mostra que the roar of a lion pode virar a lion's roar. Exato. É a mesma ideia, mas com uma sonoridade diferente, talvez, mais compacta. Eles dão outros exemplos, né? The color of the book, que vira the book's color. Isso. Ou The Children of Mrs. Diaz, que se torna Mrs. Diaz's Children. Mas, na prática, no meio de uma conversa, existe uma preferência? Um soa mais natural que o outro? Ótima pergunta. E a resposta é sim e muito. A forma com o apóstrofo S é a rainha da fala cotidiana, principalmente quando falamos de pessoas ou animais. Ah, entendi. Ninguém diz the car of my father. Soaria quase robótico. Robótico. Exato. O natural é my father's car. O mesmo para the dog's toy, e não the toy of the dog. Essa estrutura cria um ritmo mais fluido, mais ágil. Entendi. Então, para pessoas e animais, o apóstrofo S é quase que a regra não escrita da naturalidade. Mas e para objetos? O exemplo the book's color soa bem, mas eu já ouvi dizer que usar apóstrofo S com coisas inanimadas é meio estranho. E essa é a nuance que faz toda a diferença. Tradicionalmente, a regra era essa mesma. Apóstrofo S para seres vivos, of para objetos. Você diria the roof of the house, o telhado da casa, não the house's roof. Certo. Só que a língua é viva, né? Hoje em dia é super comum ouvir apóstrofo S com organizações, lugares, até conceitos abstratos. Frases como the company's decision, a decisão da empresa, ou Brazil's economy, a economia do Brasil, são um padrão. Nossa. A escolha muitas vezes tem a ver com a personalidade que você quer dar para a frase. Usar o apóstrofo S quase que personifica o substantivo, dá a ele um papel mais ativo. Que interessante. Então não é só uma regra de certo ou errado, é também uma escolha de estilo. E isso me leva a outra dúvida. E se a frase fica muito longa? Tipo, o carro do irmão do meu amigo que mora em outra cidade, como fica isso com o apóstrofo S? Vira um trava-línguas, e aí o bom senso e a clareza falam mais alto. Imagino. Numa situação dessas, tipo, my friend who lives in another city's brother's car. Nossa, nem consigo repetir. Pois é, a estrutura com off volta a ser sua melhor amiga para desfazer esse nó. Você diria, the car of the brother of my friend. A regra de ouro é, a comunicação tem que ser clara. Se o apóstrofo S cria um labirinto,
O off é o fio de Ariadne que te tira de lá. Fantástico. Então, a primeira parte do código é essa. Temos duas ferramentas, off e o apóstrofo S. Uma é mais formal, universal. A outra, mais ágil e pessoal. Exato. Mas é preciso saber quando usar cada uma para não criar confusão. Certo. Mas e quando a gente não quer ficar repetindo o carro do meu pai, a casa da minha amiga? Aí a gente entra no mundo dos pronomes, que é onde o material, para mim, dá o pulo do gato. E que pulo! É aqui que o material apresenta a distinção que, na minha opinião, resolve assim 90% das dores de cabeça com possessivos. Eles os dividem em dois times, que ele chama de pronome possessivo 1 e pronome possessivo 2. É um nome bem de livro didático. Totalmente, mas a ideia por trás é genial. Pensa assim. Existem pronomes que são carentes, que precisam de companhia, e existem os pronomes independentes que gostam de andar sozinhos. Adorei a analogia, carentes e independentes. Então, quais são os carentes? Os carentes, ou o pronome 1, são my, your, his, her, it's, our, their. Eles são carentes porque eles precisam de um substantivo logo depois para fazer sentido, sabe? Aham. Você não chega e diz, this is my. E fica um silêncio. Fica um vazio, né? My o quê? Mas o quê? My car, my idea, my problem. O exemplo do texto é my gift. My precisa do gift para a frase se completar. Eles funcionam como adjetivos, eles qualificam o substantivo que vem depois. Ok, esses são os que eu chamo de iniciadores de frase. My main is, our team won, their flight was delayed. Faz todo sentido, eles precisam de um complemento. Agora, e os independentes? A turma que anda sozinha. Esses são os que resolvem a vida. O pronome 2 inclui mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. A função deles é justamente substituir o pronome carente mais o substantivo. Ah, Eles entram em cena quando todo mundo já sabe do que a gente está falando, para evitar repetição. O material dá um exemplo perfeito. Em vez de dizer, this glove is my glove, que soa terrivelmente repetitivo, muito. você diz, this glove is mine. A palavra mine já engoliu o significado de my glove. É um atalho linguístico, um pacote 2 em 1. Então, se alguém pergunta, whose coffee is this? Eu não preciso responder, this is my coffee. Posso só dizer, it's mine. Exatamente. E funciona para todos. O texto mostra, her dress is very nice, pode ser encurtado para hers is very nice. Hers substitui her dress. A conversa fica mais dinâmica, mais leve. Bem mais. Eu lembro de um amigo brasileiro que estava aprendendo inglês e foi numa reunião de negócios. No final, o chefe americano disse, the final decision is yours. E aí? E o meu amigo, acostumado com o pronome carente, ficou esperando ele completar a frase. Yours. O quê? Ah, não acredito. Gerou um silêncio constrangedor por uns segundos até ele entender que yours ali significava your decision e já era a frase completa. Foi uma lição que ele nunca mais esqueceu. Que história ótima e ilustra perfeitamente a situação. Essa pequena diferença que separa uma comunicação funcional de uma comunicação fluente. O material também aponta uma curiosidade com a palavra his, certo? Sim, um detalhe interessante. His é o camaleão do grupo. Ele pertence aos dois times. Como assim? Em There is his car, ele é o pronome carente, acompanhado de car. Ok. Mas se você diz the car is his, ele é o independente, está sozinho no final. A palavra é a mesma, só o papel dela na frase que muda. Verdade. Já com here's, or vira ours, there vira theirs. Eles ganham esse S no final para marcar independência. Menos o my, que vira mine. Esse é o rebelde do grupo. O rebelde total. Mas o ponto crucial que o material destaca é o contexto. A frase when the noun is understood, quando o substantivo é compreendido. Certo. Os pronomes independentes só funcionam se a conversa já estabeleceu o tópico. Se você chega do nada e diz mine is blue, a outra pessoa vai ficar, o que é azul? É um mecanismo de eficiência que depende de uma base de informação compartilhada. Claro. Então, já desvendamos os dois sistemas em paralelo.
como os substantivos funcionam e como os pronomes se dividem nesses dois times. Agora, como essas duas coisas se conectam no dia a dia, como um sistema substitui o outro. A conexão é a própria fluidez da língua. A gente usa os pronomes justamente para não ter que repetir as estruturas com substantivos possessivos. O texto mostra isso de forma muito clara. Se você já mencionou um rapaz, em vez de ficar repetindo "the young man's wallet", a carteira do jovem rapaz, O que é super cansativo. muito. Você simplifica para his wallet. O que faz todo sentido. O pronome é um substituto direto. O material dá outros exemplos, como our daughter's party, a festa da nossa filha, se tornando her party, a festa dela. Isso. E my friend's new house, a casa nova dos meus amigos, virando their new house, a casa nova deles. O processo mental é quase automático, né? Você identifica o dono e o substitui pelo pronome correspondente. Exato. Our daughter é ela, she. Então o possessivo é her. My friends é eles, they. Então o possessivo é their. Exatamente. E nesse ponto da substituição, o material toca numa das maiores armadilhas da língua inglesa escrita. Um erro que custa caro em e-mails e trabalhos. Qual? O possessivo de it. Ah, o famoso it's versus its, O campo minado. o campo minado. O texto usa o exemplo the roach's nest, o ninho da barata, que vira its nest. E o ponto de exclamação aqui é o possessivo its, que significa dele ou dela, para coisas ou animais, não tem apóstrofo. Nunca. Nunca. O its com apóstrofo é sempre e unicamente a contração de it is ou it has. E as pessoas confundem o tempo todo. O tempo todo. Confundir os dois é talvez o erro gramatical mais comum que existe. Você vê uma empresa falando sobre its main product no site dela, quando o correto seria its main product. É um detalhe que imediatamente denuncia falta de cuidado na escrita. É o tipo de detalhe que, uma vez que você aprende, começa a ver em todos os lugares. Então, o que tudo isso significa? Se a gente juntar todas as peças do mapa que esse material nos deu, qual é a grande imagem? A grande imagem é que o inglês oferece um sistema duplo de posse com um propósito muito claro: eficiência e naturalidade. Certo. Com os substantivos, você tem a opção formal com off e a opção ágil com o apóstrofo S. Já com os pronomes, você tem o time que descreve my car e o time que substitui mine, eliminando a redundância. E dominar essa dança entre os dois times de pronomes é o que realmente muda o jogo. É a diferença entre dizer this seat is your seat e this seat is yours. A primeira frase te entrega como aprendiz, a segunda te coloca no mesmo nível de um falante nativo. Perfeitamente colocado. Não é sobre decorar regras para uma prova. É sobre internalizar a lógica da economia da língua. É entender que a comunicação eficaz não é sobre usar mais palavras, mas sobre usar as palavras certas da forma mais elegante possível. Com certeza. Dominar isso traz uma confiança enorme, porque você para de traduzir palavra por palavra do português e começa a pensar dentro da própria estrutura do inglês. Sem dúvida. E para deixar uma última provocação, algo para se pensar depois. O material foca muito na posse individual, né? O carro da Jeanne, a carteira do rapaz. Aham. Mas o mundo real é mais bagunçado, cheio de posses compartilhadas. Se um carro pertence, por exemplo, a Ana e ao Bruno, como o inglês lida com isso? A gente diz Anna and Bruno's car, com um apóstrofo só no final? Ou seria Anna's and Bruno's car? Boa pergunta. E se o carro é deles, mas eles também têm uma casa, e estamos falando de ambos? A fonte nos deu os blocos de construção essenciais, mas a arquitetura da posse no mundo real pode ter umas reviravoltas bem interessantes para a gente continuar explorando.